Bolsonaro está de volta ao Brasil. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá pessoal, Bolsonaro voltou nesta quinta-feira para o Brasil e a gente pergunta qual a importância disso. É muito grande. O ex-presidente ficou fora desde que o novo presidente assumiu o governo no Brasil. E na época houve muita crítica, inclusive incompreensão quanto à retirada dele, à ausência dele. Muitos discursos como medo, insegurança ou até mesmo completo desestímulo com relação à política brasileira levou o ex-presidente a ir para os Estados Unidos. Bem, mas a questão não é essa. A questão é que ele retornou. E ele retornou num momento muito importante, porque em praticamente 100 dias de governo, o PT não fez absolutamente nada pelo Brasil. Inclusive, o primeiro evento de inauguração que nós tivemos foi a instalação da letra A no Ministério da Cultura, onde, enquanto trabalhadores estavam ali realizando a sua atividade, colocando ali o letreiro, a Janja, primeira-dama da nação, juntamente com a ministra da Cultura e um grupo de pessoas, estava sambando e se divertindo. Quer dizer, essa é a mensagem do PT. Enquanto trabalhadores exercem a sua função, dão um duro, estão pagando seus impostos, o governo está aí gastando esse dinheiro de maneira irresponsável. Inclusive, vejam que simbólico era o Ministério da Cultura. Nesse momento, no momento de crise, no momento em que o Lula está perdendo apoio, onde as pessoas estão abandonando, estão dizendo que o governo dele é um desastre, como se não soubessem, como se fizessem de tolos ou de bobos, porque isso era previsível. E como eu disse no último vídeo, eu achava que o Lula iria se sustentar por 2 anos, mas vai ser bem menos que isso. Mas, enfim, neste momento em que o governo está juntando para si crise e mais crise, o ex-presidente retorna. E há uma frase muito interessante e emblemática do ex-presidente. Ele disse que não voltou ao Brasil para fazer oposição. Ele veio para construir um projeto de Brasil. O que essa frase significa? Muita coisa. Quando ele disse que não voltou ao Brasil para fazer oposição, ele está dizendo que esse governo ele é tão ruim, ele é tão desastroso, que não precisa de oposição. Ele mesmo está se autodestruindo. Por isso ele disse, eu voltei para um projeto de Brasil. E aí há a ideia de se criar um tipo de escritório paralelo, um tipo de atuação paralela, onde nesse escritório, nesse ambiente, haverá ali ex-ministros ou pessoas capacitadas na área que irão fazer críticas diretas a cada ministério do governo. É mais ou menos o seguinte, você tem ali o ministro da Fazenda, e ele está tomando as suas atitudes atabalhoadas. E aí o Paulo Guedes, por exemplo, ele pode se pronunciar cada vez mais na mídia, mostrando os erros desse ministério e o que deveria ser feito para um Brasil melhor. É um tipo de oposição ou é um tipo de contrariedade responsável. Ela não é simplesmente formada por narrativas ou por meros discursos, mas por críticas pontuais. Portanto, cada área do governo Lula terá um expert de direita que fará críticas contrárias e mostrará qual deve ser o rumo certo para o Brasil. Essa prática ela é muito comum em outros países, como na Europa, e no Brasil estão tentando implantar como uma novidade por aqui. Isso de fato será muito bem-vindo, porque então teremos um discurso coerente, baseado na verdade. E isso há de fortalecer, e isso há de convencer aquele meio, aquele eleitor do meio, que não tem uma posição clara nem para a esquerda nem para a direita e que vota ali movido pelo discurso mais caloroso, ele há de refletir e pensar sobre o Brasil que nós queremos. Torcemos para que esse projeto, para que essa visão, ela dê certo, porque aí, quando nós tivermos críticas
pontuais para cada área do governo e a proposta de um novo caminho, um caminho melhor, isso há de conscientizar cada vez mais o Brasil. É claro que o atual governo ele conta com o apoio e a simpatia dos outros poderes, como por exemplo o judiciário, porque enquanto na época de Bolsonaro ele não podia dar um passo, que os deputados de esquerda ou os políticos de esquerda faziam denúncias contra o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal barrava as atitudes e as escolhas de Bolsonaro, hoje em dia pode-se levar o que quiser, que tudo será engavetado. Então o que o Brasil precisa de fato é isto, de uma direita, de uma oposição em termos de espectro político e econômico responsável para quebrar a narrativa de esquerda. E aí nós teremos a clareza do que está acontecendo e não cairemos em narrativas como, por exemplo, a da Gleisi Hoffmann, quando ela disse que foi bom que o presidente voltou para ver como o Brasil mudou e como o Brasil está melhor. Isso é risível. Portanto, vamos torcer, vamos pedir a Deus para que nos abençoe e para que este tipo de oposição, esse novo tipo de oposição, ou esse novo tipo de contrariedade, ele dê certo no Brasil e ele possa, inclusive, amadurecer os brasileiros e para que nas próximas eleições possamos varrer a esquerda do poder. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Você que já é inscrito, dá uma olhada na sua situação, aperte o sininho, faça comentários, compartilhe, ajude esse canal a crescer e até a próxima.